A essa hora, com certeza, você já deve estar sabendo, você já foi informado, que o ex-presidente Michel Temer foi preso hoje, quinta-feira, na cidade de São Paulo. E toda vez que nós temos um fato extraordinário ou um fato relevante, eu venho aqui e faço um segundo vídeo. E essa prisão de Michel Temer é um momento histórico no nosso país, porque mais uma vez um ex-presidente brasileiro é preso. Isso vai rodar o mundo, isso vai ter uma enorme repercussão internacional, e nós teremos desdobramentos políticos com relação a essa prisão, e eu gostaria de comentar alguns nesse vídeo. Um dos beneficiados com essa prisão de Temer é justamente o atual presidente Jair Bolsonaro. E Bolsonaro ele se beneficia da prisão de Temer porque a prisão chega em um momento que Bolsonaro está com um viés de baixa. A popularidade de Bolsonaro, a aceitação com a população nunca esteve tão baixa como está agora. É normal isso acontecer quando termina, a lua de mel do presidente ou do prefeito ou do governador eleito com a população, a popularidade dele tende a cair. O problema com Bolsonaro é que a lua de mel durou muito pouco, foi uma lua de mel muito curta e a aprovação de Bolsonaro é a mais baixa desde o governo Fernando Henrique Cardoso. O site da Globo, o Ibope, mostrou um comparativo e é mais baixo do que a aprovação do Fernando Henrique Cardoso, mais baixo do que Lula, do que Dilma. Então é um enorme problema isso para Bolsonaro porque a sua popularidade está caindo. E Bolsonaro precisa do apoio da população para aprovar as suas reformas. Então nesse momento de queda de popularidade, essa notícia da prisão de Michel Temer pode reforçar a imagem de Bolsonaro, porque Bolsonaro pode surfar esses bons ventos, esses bons momentos, esse sentimento positivo que é a prisão de Temer. E por quê? Porque o Brasil, com a prisão de Temer, mostra que na verdade não era uma perseguição ao PT. O judiciário não estava perseguindo apenas os candidatos ou os políticos do PT. Políticos de outros partidos também estão sendo presos. Isso passa a ideia para a população de que nós estamos em um período de transição, uma mudança no nosso país, uma mudança para melhor, onde a impunidade de fato começa a ser combatida. E Bolsonaro ele foi eleito justamente para mudar o status quo, para mudar o establishment, para combater a corrupção. Então ele pode muito bem surfar essa onda, esse bom momento que nós estamos vivendo no Brasil com a prisão de Michel Temer e todo esse sentimento positivo da população, Bolsonaro pode surfar e melhorar assim a sua popularidade que vem caindo. Outra, podemos dizer, entidade, organização que se beneficia com a prisão de Michel Temer é justamente a Lava Jato, porque a prisão de Temer chega em um momento de enfraquecimento da operação. A operação começava a ser muito questionada não só pela oposição, mas por pessoas também neutras, podemos dizer assim, por pessoas especializadas, e aí a população começa a não nutrir mais o prestígio que nutria pela Operação Lava Jato. E todas essas operações que têm embate grande com a classe política, é muito importante que tenha o apoio da população. E a Lava Jato estava se enfraquecendo. Com a prisão de Temer, você tem um novo gás, um novo vigor para a Lava Jato. Você já começava a acompanhar, nós já tínhamos algumas delações, soltaram a delação do Palocci com relação a Dilma, isso tudo para fortalecer a enfraquecida Operação Lava Jato. E a prisão de Temer é um troféu, mais um troféu para a Operação Lava Jato, que enfraquece o discurso do PT de que havia uma perseguição e retoma toda a popularidade, ou melhor, todo o apoio da população com a Operação Lava Jato. Sérgio Moro também ele se beneficia com a prisão do Michel Temer, só que a situação de Moro é um pouco mais complicada. Moro quer aprovar o seu pacote anticrimes, entretanto ele está fazendo isso, não sei se é da forma correta, porque recentemente ele tomou, desculpe o termo que eu vou usar, mas não tem outra palavra melhor para ilustrar esse momento, que ele tomou recentemente um esculacho do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados, e segundo palavras do Rodrigo Maia, em reportagem da Folha de São Paulo, o Sérgio Moro ficou cobrando dele durante a madrugada uma medida mais rápida, uma decisão mais rápida, que o processo, que o julgamento, que a votação do pacote anticrimes fosse acelerada. E aí pegou muito mal para Sérgio Moro as palavras do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia desmoralizou Sérgio Moro. Rodrigo Maia se referiu a Sérgio Moro como sendo, o funcionário do Bolsonaro. Nem falou o nome de Moro, falou o funcionário do Bolsonaro. Moro é um funcionário do Bolsonaro. Rebaixou Sérgio Moro, que sempre foi um bastião da moralidade, um bastião da justiça, muito aclamado e muito popular com a população, tinha um prestígio enorme. Ele rebaixou Sérgio Moro ao mísero funcionário do Bolsonaro. Então isso pegou muito mal e ele continuou. Rodrigo Maia falou que o Sérgio Moro não entende nada de política e que o projeto anticrime, na verdade, é uma copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V do Alexandre de Moraes, que Moro não entende política e ele nem mesmo
bolou aquele projeto, porque ele simplesmente copiou e colou. Isso pegou muito mal, desmoralizou, desprestigiou completamente o ministro Sérgio Moro, que é um dos pilares de sustentação do governo. Então o Sérgio Moro, que já vinha perdido, né, já tinha tido vários reveses ao longo de todo esses praticamente 3 meses, né, vamos completar 3 meses de governo Bolsonaro, agora toma um duro golpe, sendo desprestigiado, desmoralizado pelo Rodrigo Maia. Maia colocou o Sérgio Moro no lugar dele e falou assim: eu não dou palpite no trabalho dele, ele que não venha dar palpite e dar pitaco no meu trabalho. Então isso pode fortalecer um pouco o Sérgio Moro, que vem também um momento de baixa, que vem nessa disputa com o Rodrigo Maia. E é interessante que, mais uma vez, Sérgio Moro ele também foi criticado por Renan Calheiros. Eu tinha feito junto com o Alisson aqui um banco do carona, o Alisson Andrade, vou deixar o link aqui na descrição, falando sobre Renan Calheiros e a votação do Senado, para presidente do Senado. E nós falamos naquele vídeo que não seria interessante para Bolsonaro ter Renan Calheiros como sendo um opositor dentro do Senado. E é isso que Renan Calheiros está se configurando. Logo após a eleição, né, que ele perdeu para presidente do Senado, ele falou que ia ser baixo clero, mas agora ele começa a fazer oposição ao governo Bolsonaro. Ontem ele já havia criticado a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos e agora com a prisão do Michel Temer, o Renan Calheiros mais uma vez vem e critica Sérgio Moro. Ele fala que o STF age dentro da lei, diferentemente de Sérgio Moro, que prende para depois investigar. Mais uma vez uma cutucada do Renan Calheiros no Sérgio Moro, e no final ele completa a frase dizendo, ele completa o seu post no Facebook dizendo que Rodrigo Maia, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que derrotou o próprio Renan Calheiros, terão o apoio dele, Renan, de modo incondicional. Então perceba que Renan Calheiros já começa a sinalizar como sendo oposição, e isso é muito ruim para o governo Bolsonaro, porque Renan Calheiros tem um capital político muito forte, uma enorme capacidade de negociação. É interessante que quando Renan Calheiros perdeu a eleição, né, ou quando ele falou que ele queria ser amigo do Bolsonaro, né, fez alguns afagos a Bolsonaro quando era conveniente, agora ele virou oposição, é simplesmente Renan Calheiros sendo Renan Calheiros. Mas talvez o grande beneficiado, o maior beneficiado com a prisão do Michel Temer não seja Bolsonaro, não seja Lava Jato, não seja Renan Calheiros e talvez não seja nem mesmo o Sérgio Moro, mas sim Ciro Gomes. E por que Ciro Gomes é o grande beneficiado, na minha interpretação, com a prisão do Michel Temer? Porque lá atrás, em junho de 2018, Ciro Gomes já previu a prisão do Michel Temer. Ele falou: Temer vai ser preso. E a prisão de Temer, ela é importante para o Ciro Gomes, porque, como eu falei no começo, ela enfraquece a narrativa de que o PT é um partido perseguido. E ao enfraquecer essa narrativa de que o PT é um partido perseguido, a própria narrativa que o PT vem usando hoje se enfraquece. E isso fortalece, por tabela, Ciro Gomes, porque há uma disputa entre Ciro Gomes e o PT para ver quem vai liderar a oposição e principalmente quem vai ser o candidato mais viável para a presidência da República em 2022. Ciro Gomes quer ser um candidato, já foi falado pelo Carlos Lupe, presidente do PDT, que Ciro Gomes vai ser o candidato do PDT para a presidência em 2022. Eu também fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição. E o Ciro Gomes está em disputa com o PT, então toda vez que a narrativa, ou toda vez que o argumento do Partido dos Trabalhadores fica enfraquecido, o de Ciro Gomes se fortalece. Então Ciro Gomes já previu lá atrás, ele mostrou que ele estava certo, que Michel Temer seria preso, e agora ele se fortalece com o enfraquecimento do discurso do PT. Porque agora não adianta mais o PT falar que há uma perseguição do judiciário em cima do partido, há uma perseguição do judiciário com relação a Lula. Não há, porque o Michel Temer também foi preso. O Michel Temer também foi punido. Então isso não é exclusivo do PT. Portanto, não é algo que é uma perseguição do judiciário com o PT. Por isso que Ciro Gomes sai muito fortalecido, é o grande beneficiado com essa prisão do Michel Temer, porque ela enfraquece diretamente o discurso do seu principal adversário político, que é o Partido dos Trabalhadores, para sua caminhada até 2022. Mas o que você achou da prisão do Michel Temer? Quem que você acha que sai mais beneficiado? Você acha que isso fortalece Sérgio Moro, fortalece Bolsonaro? Essa briga do Sérgio Moro com o Rodrigo Maia, como que vai ficar após essa prisão do Michel Temer? Você acha que vai haver, o Senado e o Congresso vão se sentir pressionados com a prisão do Michel Temer? E você acha que isso beneficia Ciro Gomes? Deixa aqui nos comentários. Se você veja o meu vídeo de hoje também, ficou muito legal. Considere se inscrever no canal. Porque amanhã nós vamos ter mais um vídeo falando sobre essa queda da popularidade
do presidente Bolsonaro. Eu vou explicar um pouco mais detalhes, fazer uma análise um pouco mais elaborada do que a análise que eu tive hoje. E lembre-se, pessoal, considere se inscrever no canal, deixe os comentários e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.